João Paulo Facchini, pastor amigo meu, mais do que um pastor, ele é um amigo de um longo tempo aí, um grande homem de Deus, tem um ministério tremendo aqui no Brasil, fora do Brasil, e nós, essa noite, vamos ser agraciados aí, ele vai estar ministrando para nós. Eu gostaria de chamar ele aqui então, pastor João Paulo. Glória a Deus. Tivemos um culto tremendo aqui hoje na parte da manhã, e eu tenho certeza que Deus à noite também vai ser da mesma maneira. Amém. Muita graça, muita unção. Pastor João Paulo. Senhor, nós te louvamos pela vida do pastor, te louvamos, Senhor, e te damos a total liberdade, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa usá-lo, Senhor, aqui nessa noite, com graça, com amor, que ele seja, Senhor, um instrumento para a glória do teu nome, Senhor, aqui neste lugar. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Glória a Deus, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que tinha que abaixar um pouquinho, está dando bastante microfonia, né? É um prazer estar de volta, rever alguns irmãos, né? Depois de algum tempo, e poder novamente servir os irmãos na palavra do Senhor. Acho que tem que tirar um pouco do grave, está muito grave, né? Pela manhã nós tivemos um culto muito abençoado aqui, muito cheio da presença de Deus, uma palavra tremenda, e Deus nos falou algo, e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, a mesma palavra da manhã. Também, eu sei que Deus tem algo especial para a sua vida hoje, viu? Tenho certeza. Para quem não me conhece, eu venho de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Está comigo o apóstolo Ronivon, pastor, amigo meu, amigo nosso ali de Rondonópolis, né? Uma igreja abençoada. E ele está nos acompanhando, já não é a primeira vez, né? Acho que é a terceira. Nós estamos juntos aqui, sempre que eu estou passando, eu falo, vamos junto. Ele fala, bora. É uma honra. E somos sempre bem recebidos pelo pastor Ricardo, pastor Adriana, que tem sido muito amáveis e carinhosos conosco, viu? Uma bênção estar aqui com os irmãos. Vamos passar sem demora a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, glória a Deus. Versículo 25 em diante. Lucas 10, 25. A palavra de Deus diz assim: levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar.
qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Pode fechar a sua Bíblia? Eu vou virar aqui um pouquinho, o retorno para mim, tá? Só um minutinho, gente. Isso, glória a Deus. Eu quero falar sobre um princípio, e na verdade, um questionamento que está na mente de todos nós, que era o questionamento desse escriba, desse homem religioso a Jesus, e na verdade que a Bíblia diz que ele estava querendo provar Jesus, e não provar para aprovar, mas sim para reprovar. Eles testavam Jesus de todas as formas, para ver se achavam algum engano nele ou alguma doutrina errada, que era fora do conceito que eles tinham, né? E ele tenta provar Jesus com uma pergunta equivocada, mas que, de certa forma, é o questionamento de todo ser humano. Ele chega para Jesus e pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E nós vamos aprender com Jesus as primeiras técnicas de coaching da época, e todo o processo de coaching atual, moderno, ele já existia na época de Jesus. Jesus usava as mesmas técnicas, né? Talvez ele é o pai do coaching. E ele sai com outra pergunta. Jesus não respondia normalmente as perguntas que lhe eram feitas. Ele saía sempre com outra pergunta. Por quê? O processo de coaching diz que o sistema é ensinar as pessoas a pensar, provocar o pensamento, o raciocínio das pessoas. Para quem não entende muito sobre coaching, e as palavras coaching, coachee, o coach é o treinador, o coaching é o treinamento e o coachee é a pessoa que é treinada, o discípulo, vamos dizer assim. E a intenção com o processo de treinamento é fazer as pessoas descobrirem suas respostas e não dar a resposta para a pessoa, mesmo sabendo, mas fazê-la pensar, questionar, perguntar. E o processo é feito do que o coaching chama de perguntas poderosas, para trazer o pensamento da pessoa, o raciocínio da pessoa. E a questão é onde você está e onde você quer chegar, do ponto A ao ponto B. Como você chegou até ali, por que você está assim, como você faz para chegar no ponto B, que é o seu objetivo, que é o seu projeto. Mas ele não vai dar, o coach não vai dar para você a resposta de mão beijada, vai fazer pensar. E sempre com perguntas, questionamentos. Também se faz assim na psicologia, né? O psicólogo ele tem que ouvir a pessoa, extrair o máximo dela para entender o que está acontecendo com ela e também fazê-la raciocinar e pensar e descobrir suas respostas. E nós também entendemos que a vida ela é feita mais de perguntas do que de respostas. Sempre haverá uma outra pergunta depois daquela resposta, um porquê a mais. E é bom treinar isso, é bom pensar, é bom raciocinar. O ser humano tem preguiça de pensar. Ele aceita as situações, os processos, e o que ele mais gosta de fazer é culpar outros pelo seu infortúnio, pela sua situação. Sua maior desculpa é dizer que não tem culpa e que outros são culpados. Se desculpar e achar culpados. Desde Adão, né? Que diz para Deus que ele não é culpado, culpado é Deus e a mulher que ele deu para ele. A mulher que tu me destes, né? Sempre achando desculpas, mas não pensa onde errou, por que errou, como chegou nesse ponto. É mais fácil culpar outros, não é verdade? Mas Jesus, ele faz uma pergunta, ele responde a pergunta com outra pergunta. Você quer saber como herdar a vida eterna? Esse é o questionamento de todo ser humano. Na verdade, é como ter a salvação, como viver eternamente. É o depois desta vida, mas a pergunta está equivocada. Por quê? Porque ele diz: que farei para herdar a vida eterna? E para herdar alguma coisa, ninguém faz nada. O herdeiro herda porque é filho, porque tem o direito, mesmo os maus filhos, os mais rebeldes, os mais inconsequentes, os mais sem administração, eles herdam porque são filhos, a lei garante isso. Então não se faz nada para herdar.
E o ser humano quer saber o que ele faz para pagar a salvação, para merecer, e não é possível, já foi feito, nós só aceitamos. E se torna a nossa herança, a vida eterna se torna a nossa herança. E Jesus pergunta a ele, o que está escrito na lei? Como é que você lê? Como é que você interpreta? Como é que você entende a lei? E é uma outra pergunta. E o homem, ele resume os 10 mandamentos nos 2 principais, que é amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, de toda a força, de todo entendimento, de todo o coração, e ao próximo, ele diz como a si mesmo, que era o mandamento inicial, que posteriormente foi mudado por Jesus, porque ele disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Antes era como a si mesmo, e o homem não conseguiu cumprir assim, porque o homem sempre está nos extremos. Ou ele ama demais a si mesmo, não consegue amar ninguém, ou ele não ama nem a si mesmo. Como vai amar alguém? Então Jesus disse, amem como eu amei. E como ele amou, amor altruísta, que se entrega, que busca o interesse do outro, que não busca seus próprios interesses, mas beneficiar o outro. É para amar as pessoas como Jesus amou. Cuidando, ajudando, abençoando o outro, se importando com o outro, buscando o interesse do outro. Pois bem, Jesus, depois que o escriba, que era, na verdade, um doutor da lei, ele conhecia a lei, recita os 2 mandamentos e diz, você respondeu bem, faça isto e viverás. Faça isso. A questão é que é vida eterna. Para muitas pessoas, vida eterna é um conceito de estar no céu, num lugar cheio de nuvens e anjos tocando harpas. Para muita gente é isso. Não tem noção sequer do que seja a eternidade. Mas a vida eterna, ela não será lá, porque Jesus disse, você quer viver a vida eterna? Faça isto que você vai viver. Fazer o quê? Amar a Deus sobre tudo e amar ao próximo. Quer viver? Ame. Esse é o teor da vida eterna, a vida de Deus, aquela vida que está em nós agora. Desde que Jesus entrou o amor, entrou a graça de Deus, a glória de Deus, e Deus é amor, a Bíblia diz. Você quer viver? Ame. Porque tem gente que quer morrer, porque não sabe amar, mas quer amor. Muitas pessoas estão dizendo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se importa comigo, ninguém liga para mim, estão deprimidas, algumas estão já pensando em tirar a vida, porque pensam, ninguém se importa comigo, e se eu morrer não vou fazer falta para ninguém. É porque elas não amam. O ser humano quer muito receber amor, mas dá pouco, por isso não vive, por isso está morrendo. A vida sem amor não tem graça, não tem prazer. A vida que não é altruísta, que não busca o interesse do outro, abençoar o outro, ela não é vida de verdade, a vida eterna é essa. Jesus está falando, faça isto e viverás, ame. Você vai descobrir que a vida eterna é de fazer. Sabia? Faça e viverás. Ela já está com você. Faça, ame. Aí ele vai dizer como, porque o escriba, ele sai com outra pergunta para se justificar. A Bíblia diz, mas quem é o meu próximo? Amar o próximo. Quem é o meu próximo? E Jesus novamente não vai responder, ele vai contar uma história e depois ele vai fazer outra pergunta para dar a resposta, para fazer o homem pensar e descobrir a resposta. Em muitas ocasiões Jesus fez isso, se você ler a Bíblia você vai perceber isso, que ele sempre perguntava. Perguntaram para ele, não sabe das coisas que têm acontecido em Jerusalém? Ele fala, quais coisas? Eu devo dar tributo a César? Bom, primeiro vai lá, pega uma moeda. Aí ele pergunta, de quem é essa esfinge? É de César? Então, ele sempre está perguntando para fazer a pessoa pensar e entender por que deve fazer as coisas, como deve fazer as coisas. Ele sempre sai com as perguntas poderosas. Temos que aprender a pensar, gente. E aí, o homem pergunta, quem é o meu próximo? Para se desculpar, diz a Bíblia, justificar-se a si mesmo. E a pergunta também está equivocada, como a primeira.
Jesus vai mostrar para ele que a pergunta não é quem é o meu próximo. E aí ele conta essa parábola. Aliás, alguns dizem que é parábola, eu acho que ela é verdadeira, que é uma história verdadeira, que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Irmãos, aqui vemos vários personagens com suas maneiras de viver, suas filosofias de vida. Todo ser humano tem a sua filosofia de vida, é como entende a vida, é como pensa e é como vive, como atua, como age, como faz. E aqui, o primeiro homem é um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Esse é um homem que não tem nenhuma filosofia de vida, ou se tem, a filosofia de vida dele é: deixa a vida me levar, vida leva eu. Seja o que Deus quiser, vamos ver onde vai dar. Ele não tem propósito na vida, ele não tem direção e, na verdade, ele está descendo, ele está caindo, ele está se perdendo. A Bíblia diz que ele sai de Jerusalém. Jerusalém é chamada de cidade da paz. Ele sai de um lugar abençoado e o nível geográfico de Jericó é abaixo de Jerusalém. E ele está descendo para Jericó. Jericó é a cidade da destruição. Ele está saindo de um lugar de paz para a sua própria destruição. Ele está vivendo sem rumo, sem propósito na vida, sem direção. E ele vai se encontrar com um infortúnio no caminho. E quem vive sem propósito está sujeito a qualquer situação, a qualquer coisa, a qualquer intempérie da vida. E ele se encontra com pessoas que têm uma filosofia de vida, que têm um propósito maior que o dele. Ainda que errado, mas eles têm um propósito. E a sua filosofia de vida é muito clara. A Bíblia diz que são assaltantes, que tomam tudo que ele tem, espancam ele e deixam ele meio morto. Qual é a filosofia de vida dos assaltantes? É a seguinte: o que é seu é meu. O que é seu tem que ser meu. São pessoas que querem o que é do outro, que não trabalham pelo seu, que não merecem o seu próprio, eles querem o do outro. E eles fazem qualquer coisa para tomar o que é do outro, por inveja, por desejos malignos, seja o que for. Então, talvez esse assaltante não seja uma pessoa que vem à porta da sua casa ou que lhe cerca na rua com uma arma em punho para lhe roubar. Talvez é aquele que anda com você, mas que lhe prejudica, que lhe lesa, que lhe rouba alguma coisa, que lhe engana, que lhe toma alguma coisa, que cobiça o que é seu e arma planos e projetos para tomar o que é seu. Sabe, é aquele vendedor que lhe engana, que diz que o produto é bom, mas é mentira, ele quer o que é seu. Que lhe vende gato por lebre. Quem está entendendo? É aquela pessoa que sempre quer levar vantagem em tudo, não importa o que tem que fazer e prejudicar a quem seja. Quantos já ouviram falar da lei de Gerson? Já ouviu falar? Desculpe se se tem algum Gerson aqui, mas essa é uma lei conhecida. E parece que eu sou dos mais antigos aqui, né? Porque eu era ainda um jovem mais novo, agora sou um jovem mais velho, mas a minha mãe falava dessa lei de Gerson. E que é a lei de tomar vantagem em tudo, sobre tudo e sobre todos. A pessoa que só quer tomar vantagem. Eu fui pesquisar no Google o que era a lei de Gerson. Eu descobri que a lei de Gerson nasceu nos anos 70, por causa do jogador de futebol da seleção brasileira, o famoso canhotinho Gerson. E ele foi um craque, ganhou o tricampeonato mundial para o Brasil, junto com Pelé e outros. E Gerson, depois da Copa do Mundo, ele foi convidado para fazer um comercial de televisão. E o comercial de televisão era a respeito de uma marca de cigarros. E, se não me engano, era Vila Rica. E ele aparece no comercial. Aquilo foi uma desgraça para ele. Porque um atleta aparece fumando na TV. E ele fuma o cigarro, dá uma baforada, e vem uma pessoa e pergunta para ele: por que você fuma este cigarro, essa marca de cigarros? Ele dá outra baforada e responde: porque eu gosto de levar vantagem em tudo. E assim ficou conhecido como a lei de Gerson.
O que ele quis dizer é que aquele cigarro era o melhor. E quem quer vantagem tem que ter o melhor, tem que usar o melhor. É isso que ele estava dizendo. E aí a lei de Gerson é essa: pessoas que querem tomar vantagem em tudo, que querem ganhar vantagem sobre todo mundo, que querem ganhar dos outros, e ganhar o que é o dos outros. Esse é o assaltante. Não importa como eles vão deixar você se ferido, se machucado, com dor, com problemas, não importa, eles querem o que é seu. Vão te lesar, te enganar, mentir para você de alguma forma para tomar o que é seu. Sua filosofia de vida: o que é seu é meu. Tem que ser. Esses são esses segundos personagens que aparecem, porque eram assaltantes. O primeiro não tem uma filosofia de vida, ou se tem, é uma filosofia de seja lá como for. Não tem projetos, nem planos, nem direção. O segundo tem a filosofia de vida: o que é seu é meu. Aí aparecem mais dois personagens. A Bíblia chama de sacerdote e de levita. Os dois tinham função na obra de Deus, na casa de Deus, da mesma tribo de Levi, tanto o sacerdote como o levita que vinha ali, que é chamado de levita porque ele tinha um trabalho especial no tabernáculo. E todos que trabalham na casa de Deus são levitas, não é só músico, viu? Músico é uma classe de levitas, o diácono é outra classe de levitas, o pastor é outra classe de levitas, mas todos são levitas, da mesma tribo. E aí vem o sacerdote, que é o pregador, que é o que ensina, que é o que deve dar o maior exemplo, e ele vê o homem caído no chão, e ele passa de largo, ele se afasta, ele corta caminho, ele muda o caminho. Da mesma forma vem o levita, ele olha a situação e desvia-se para não se envolver, para não chegar perto. Eles também têm a sua filosofia de vida, que é a seguinte: o que é seu, e o que é meu. Você cuida da sua vida, eu cuido da minha. Eu não me envolvo com você, você não se envolve comigo. Eu não te peço nada, você não me pede nada. Eu não te dou nada, você não me dá nada. Você com o seu e eu com o meu. É uma filosofia de... Você conhece gente assim? Que não ajuda ninguém, que não se envolve com ninguém, que não se importa com ninguém, só quer cuidar da sua vida. Tem gente que ficou assim depois de ajudar, mudou a filosofia de vida. Antes servia, ajudava, aí agora ele diz: não ajudo mais ninguém. Cansei. Já viu gente falar assim? Cansei de ser bonzinho. Cansei de ajudar as pessoas, não recebi nada em troca. E se essa era a motivação, é melhor parar mesmo. Viu? Nós vamos descobrir que a vida eterna tem a sua filosofia daqui a pouco, mas o maior prazer dela é dar, mais do que receber. E esses tipos de pessoas, eles não têm envolvimento com as outras pessoas, com a obra de Deus, eles não se importam, eles não estão nem aí, eles não procuram saber da real situação, da necessidade. Quando eles veem uma necessidade, eles dizem: alguém que ajude, alguém vai ajudar, não contem comigo. Eu não posso parar o meu trajeto, a minha vida, para me envolver com essas coisas. Nem na obra de Deus. O que é meu, o que é seu é seu. É uma filosofia de vida. Assim, dentro da congregação tem muita gente que vive, que pensa dessa forma. Que mesmo estando em comunidade, mesmo estando em uma sociedade, eles não se envolvem com nada. Eles não colocam sua vida, seu tempo, seu dinheiro, seu serviço, seu trabalho, nada. Porque eles cuidam do que é seu. Eu não quero nada de ninguém, mas espero que ninguém queira o que é meu. Essa é a filosofia de vida. Tem muita gente assim. Eu me lembro que eu fiz uma integração com uma família. E na integração, na nossa congregação, as aulas falavam de servir, de ajudar, de conhecer a sua congregação e depois servir de alguma forma. Quando chegou no final do curso, a esposa estava apreensiva e ela dizia: pastor, tem que falar uma coisa para o senhor. E ele, perturbado, assustado,
Não, mas tem que falar. Ele não quer envolver em nada. Ele não quer fazer em nada. E o cara era estranho mesmo, esquisito. Ele era o primeiro a sair, agora que mal acabava o culto, ele estava levantando e indo embora, para nem conversar com ninguém. Desse jeito. E ele simplesmente, depois de um tempo, até saiu da igreja porque não queria envolver com nada. Sempre distante. Tem gente assim. Me deixa em paz, eu deixo todo mundo em paz também. É isso, é a filosofia de vida. Mas aí aparece um outro personagem, que a Bíblia chama de samaritano. Um homem que ia de viagem. Só para você entender, samaritanos e judeus não se davam. E esse que estava meio morto, machucado, era possivelmente um judeu porque vinha de Jerusalém. E as duas nações vizinhas e que faziam fronteira não se davam, não se gostavam, eram inimigas. Samaritanos e judeus, assim hoje como os palestinos e os judeus. Eles não se gostam. E aí este samaritano, a Bíblia diz que ele está indo de viagem, ele é um homem com propósito. Ele está indo com uma direção certa. Ele não está indo a esmo, descendo para Jericó. Ele vai de viagem, certamente a trabalho, projetando algo. E no caminho ele vê a situação, ele percebe uma situação, um homem caído, todo machucado. E a Bíblia diz assim, vendo-o, aliás, ia de viagem, chegou perto dele. Quando chegou perto, viu e moveu-se de compaixão. Quando ele viu a situação, algo moveu dentro dele. E aí o próximo versículo diz, aproximando-se, chegou mais perto ainda, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Começou a se envolver no processo de curar o outro, de ajudar o outro. Ele parou a viagem dele, ele envolveu tudo que ele tinha ali, sua disposição, seu tempo, vai envolver seu dinheiro, vai desviar da sua viagem, e ele põe as mãos sobre aquele homem, e os recursos que ele tinha, ele coloca azeite e vinho, que eram coisas que limpavam e que amoleciam as feridas, que tratavam os primeiros socorros. Ele faz, mesmo sendo o outro um inimigo. A Bíblia diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas sobre a sua cabeça. O cara vai pensar, aquilo vai queimar na mente dele. Por que que ele está me beneficiando? Se eu o prejudiquei, se nós não nos gostamos, se somos inimigos, vai queimar, pôr brasa na cabeça é isso. Fazer a pessoa pensar, por que ele me ajuda, se eu nunca o ajudaria? Quem está entendendo? E ele faz isso. Ele tem uma filosofia de vida. Qual é a filosofia de vida deste samaritano? O que é meu, é seu. Essa é a filosofia de vida. O que é meu, é seu. Não é o que é seu, é meu. O que é meu e o que é seu é seu. É o que é meu, é seu. É para te servir, é para te abençoar. Na verdade, tudo que temos, tudo que somos e tudo que podemos, não é só para nós, é para o outro também. É para abençoar. O que é meu é seu. Meu tempo é seu. Minhas mãos são suas. Meus ouvidos são seus. Meu dinheiro também é seu. Tem gente que diz, eu ajudo, mas dinheiro eu não dou. Às vezes precisa pagar a conta do outro. Às vezes precisa dar a cesta básica. Às vezes precisa ajudar de alguma forma. Não somente com palavras. Não somente dizer vai e se esquenta. Às vezes tem que dar a coberta. A Bíblia diz isso, sim ou não? Vai e se farta. Falar é fácil, tem gente que fala, eu abençoo todo mundo, vai na paz, vai na bênção, mas não dá nada para ninguém, não ajuda ninguém a levantar no momento difícil. Eu me lembro de um irmão que naufragou na minha porta. E é o caso aqui, muitas pessoas vão estar caídas diante de nós, no nosso caminho, na nossa porta. E esse irmão, quando
Ele se mudou para a nossa cidade há muitos anos, eu era ainda bem mais novo, era um jovem na igreja servindo, e ele chegou na nossa cidade, começou a congregar conosco, e ele era uma pessoa bem-sucedida, sempre trabalhou em empresas boas, 2 carros na garagem, naquela época, 30 anos atrás, 33 anos atrás, 32, gente, não era qualquer pessoa, qualquer família que tinha 2 carros, sim ou não? Quem lembra dessa época sabe. Tinha móveis bons, e eu me lembro que ele sempre nos levava para a casa dele, junto com os filhos dele, para a gente comer churrasco, almoçar, jantar, fazer festa, final de semana, e a gente tocava, e a gente cantava, era uma festa, ele sempre nos recebia. Mas esse irmão, por algum infortúnio da vida, ele foi à falência total, perdeu tudo que tinha. Não tinha mais carro, mais casa, vivia de favor dos outros e capengando para lá e para cá. E um dia ele chega diante de mim e diz: João Paulo, e um senhor de idade já, cerca de 60 anos já, eu preciso ir para outra cidade para resolver um negócio, eu não tenho passagem, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como ir. E eu comprei as passagens de ida e volta para ele, e dei um dinheiro para ele, e disse: vai na bênção, e deu uma palavra para ele. Não somente uma palavra, mas o necessário para seguir viagem. Isso é o negócio. Envolver com tudo que somos. Por quê? Porque aquele irmão sempre foi bênção na minha vida. E mesmo que não fosse, pessoas naufragam na nossa porta todo dia. Estão no nosso caminho necessitadas e precisando. E eu pude abençoá-lo e ajudá-lo a seguir o seu caminho, a sua vida. É isso que faz esse samaritano. Isso é vida eterna, gente, ela é de fazer. Isso é que é o mais prazeroso, abençoar vidas, ajudar vidas. E ele pega o homem, coloca na sua cavalgadura e leva para uma hospedaria, deixa ele lá, paga a conta, deixa mais um dinheiro e diz: cuida dele. Se precisar trazer um médico, o remédio, o que for. E se precisar de mais, na volta eu lhe pago. Pode anotar aí. Ele parou a sua vida, a sua viagem, deu o seu tempo, o seu dinheiro, suas mãos, para ajudar e servir o outro. Sabe por quê? Filosofia de vida. E essa é a filosofia de vida da vida eterna, da vida de Deus. O que é meu é seu. A Bíblia diz que ele, sendo rico, por amor de nós, se fez pobre, para que através da sua pobreza nos tornássemos ricos. Ele pega a nossa pobreza e dá para nós a riqueza dele. Ele troca de lugar. Eu assumo a sua dor, os seus sofrimentos, para que vocês sejam felizes. A minha paz vos dou, mas ele sofreu os horrores da cruz e do inferno para nos dar a paz. Essa é a filosofia de vida, da vida eterna. E aí, Jesus vai fazer a pergunta para o escriba. Ele vai responder a pergunta, organizando corretamente a pergunta com outra pergunta. E ele diz: qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Então a pergunta que foi feita foi a seguinte: quem é o meu próximo? E a pergunta que Jesus faz é: quem foi o próximo do que estava caído? Não é quem é o meu próximo, é de quem eu sou próximo. Porque saber quem é o meu próximo, muitas vezes, é para o meu benefício. É para me justificar, para dar desculpas. Mas eu saber de quem eu sou próximo, tem gente que só pensa em receber, só pensa em ser ajudado. A vida toda é assim. E porque muita gente está querendo tirar a própria vida em depressão, porque só pensa: ninguém gosta de mim, ninguém me ajuda, mas não faz nada por ninguém. Tem gente que diz: eu não tive pai. Então seja pai de muita gente. Eu não tive pai nem mãe, seja pai e mãe para muita gente. Seja pai de multidões, pai de nações. Dê aos outros o que você não teve. Tem gente que só quer dar o que recebeu. Se receber, não recebeu, mas pode dar, pode abençoar vidas. É como as pessoas encaram a vida. Quem só quer receber a vida toda,
precisa de aceitação, precisa de aprovação, precisa que os outros valorizem. Valorize pessoas, aceite as pessoas primeiro, ame-as. Ele disse, ora, o próximo daquele homem foi o samaritano que ajudou ele. Aí Jesus diz assim, vai e faça da mesma maneira. Qual era a questão inicial? Vida eterna. Jesus diz 2 vezes para fazer, faça isto e viverás. Vai e faze da mesma maneira. Você quer vida eterna? Viva ela, ame, ajude, se envolva, abençoe. Essa é a vida eterna. Tem gente que está esperando sair desta vida física para entrar na vida eterna. Ela já está aqui, está dentro de você. Vai ser do mesmo jeitinho lá. Só não vai ter esse corpo. Vai ter outro corpo imortal, eterno. Mas é a mesma vida, o mesmo prazer, a mesma alegria, coisas que Deus revelou pelo Espírito Santo aos nossos corações, que não subiu ao coração do homem, mas Deus já revelou, você já experimentou, você sabe como que é o gozo inefável, a alegria eterna, o prazer insondável, o amor de Deus, você já experimentou um pouquinho, mas está dentro de você, para servir, para ajudar, para abençoar, para dar. Você tem condições. Tem gente que diz, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Um homem sem dinheiro também tem algo mais. Pedro olha para um paralítico na porta do templo chamado Formosa e diz, eu não tenho dinheiro, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Eu tenho azeite, eu tenho unção, eu tenho óleo do Espírito para atar feridas, para curar enfermos, eu tenho o sangue de Jesus, o vinho representado aqui é o sangue do Cordeiro. Nós temos esses recursos espirituais para abençoar vidas, para curar vidas, para libertar vidas. E ele diz ao paralítico, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E o moço é curado imediatamente. Você tem poder de Deus na sua vida para tocar pessoas, para curar pessoas. Estes sinais seguirão os que creem. Os que crerem, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Você tem esse poder. Quantos creem? Não é esses sinais seguirão os pastores, os apóstolos, os profetas, os líderes, os obreiros, não. Seguirão os que crerem, os crentes. Põe as mãos sobre eles e cure-os. Você tem o azeite e dinheiro, por menos que seja. Alguém diz que ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. O problema é que só quer receber e não vê o que pode dar, por pouco que seja. Ninguém é tão rico que não possa receber mais, ou receber alguma coisa de alguém. Mas muita gente diminui a sua própria condição. Eu sou pobre, eu não tenho condições. Tem sim. Todos podem. Sabe, é uma maneira de viver, é uma filosofia de vida. Servir, amar, dar. E melhor coisa é dar do que receber. Sempre vai ser. Eu gosto de usar a analogia do presente. Quando você recebe um presente, é legal, mas há sempre uma apreensão. Será que vai ser bom? Você fica com medo até de não gostar e demonstrar para a pessoa, não é assim? Se é um presente que você quer, eu já vi gente ficar muito feliz. Mas para mim, na minha maneira de ver, a maior alegria que existe é dar o presente. A expectativa de que a pessoa vai gostar, e quando você vê a alegria da pessoa, é muito mais satisfatória. Por isso que Paulo disse, melhor é dar do que receber. Quantos dizem amém? Esse dia eu estava trabalhando numa situação e tinha uma pessoa junto comigo fazendo a mesma coisa e nós estávamos envolvidos com muitas pessoas e eu ajudava as pessoas ao máximo, era a nossa obrigação ali. E o camarada fazia tudo a meia boca, deixava as pessoas sem saber e eu respondia questionamentos das pessoas que ele e outros nunca responderam e não ensinaram. Aí ele falou assim para mim,
eu sei por que você faz isso. Eu cobrei dele, por que você não ensina as pessoas direito? Ele falou, você faz isso por causa do seu ego. Você quer ajudar muitas pessoas por causa do seu ego. Eu falei, você está enganado, querido. O dia que você descobrir que é melhor dar do que receber, e que você deveria fazer por todos o que você quer que faça por você, você vai ser feliz de verdade. Existe um prazer que você não conhece, e eu conheço. Servir, dar, ajudar, é a melhor coisa. É a melhor coisa. Quantos creem? Tem gente que não descobriu isso ainda, por causa da sua vida egoísta. Como diz o ditado, que olha só para o seu umbigo, seu próprio umbigo. Não olha para o outro, não percebe. Sabe, a Bíblia diz que o samaritano, quando ele chega, ele se aproxima, ele vê algo. Ele vê, e todos os dias coisas estão acontecendo e muita gente não vê. Jesus disse um dia, levantai os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos, a colheita está pronta, tem que ser feita, a seara está madura, tem que começar porque está se perdendo a colheita. Tem gente que não vê a dor do mundo, não vê a necessidade, nem na sua porta. Todos os dias, quando você liga a televisão e vê um jornal, você vê necessidade, você vê tragédias, você vê sofrimento. Mas tem gente que não se importa, que não faz o papel de igreja. Sabe por quê? Porque aprendeu que igreja é um lugar para ir e ser abençoado. Igreja não é um lugar para ir e ser abençoado. Igreja somos nós estamos num lugar e somos abençoados. Agora aqui, nós não viemos para sermos abençoados. Sabe por quê? Porque quando Jesus entrou aqui, eu fui abençoado, com toda sorte de bênçãos. Eu sou uma pessoa abençoada. Não tem gente que vai de igreja em igreja, de lugar em lugar, fala, lá deve ter mais bênção. Aí se alguém gritar na TV ou no rádio, ó, tem bênção aqui, venha. Vai lá. Teve uma igreja que encheu em Campo Grande, foi para 3.000 membros, mas só membros de outras igrejas, por causa de revelação. Por causa de revelação, o culto da segunda-feira. Você quer o endereço, eu te dou, não tem problema. Culto da revelação, o cara vai contar a sua vida lá. Está assim, ó. Só crente perdido na vida, atrás de revelação e de promessa. E nós já temos todas as promessas nele. O sim e o amém das promessas está conosco. E eles estão atrás de bênção. Nós somos abençoados. Nós viemos aqui para louvar a Deus, para ter comunhão e para sermos treinados. Sabe para quê? Para depois que sairmos daqui, lá fora, sermos a igreja viva de Jesus. A igreja que socorre o necessitado, que acha as pessoas no caminho, em tragédia, em naufrágio, e levanta elas. Vai e faça. Esse é o nosso propósito de vida, servir de alguma forma, envolver, quando vir, se conseguir vir a necessidade, se envolver, ajudar de alguma forma. Sabe, nem que seja com uma oração. Se precisar dar o pão, dê o pão. Dar a coberta, é fácil falar, vai e esquente. E se esquente, se não der a coberta, como é que vai fazer? Vai e se farte. Se não der o alimento, é uma fé sem obras, é uma falsa fé, é fake news. É fake news. Quem está entendendo? A fé verdadeira supre, se envolve, toca, faz, dá o tempo. Eu tenho um princípio de, no que eu puder me envolver e ajudar pessoas, eu vou fazer. E onde eu passo, se eu vejo alguma coisa e eu posso, de alguma forma, abençoar, eu faço. Nem que seja com uma oração. Não existe um lugar que eu passe que tenha um acidente de trânsito, por exemplo, que eu não profetize vida imediatamente. Eu não fico dizendo, meu Deus, o que será que aconteceu? Será que morreu alguém? Morreram muitos? Não. A primeira coisa que eu faço ao passar por um acidente, se eu não posso parar, se já tem gente, se já está o socorro, eu digo, espírito de morte, você está repreendido em nome de Jesus. Sai das vidas aí, não vai ceifar ninguém. Em nome de Jesus está repreendido.
E eu acho que eu já ressuscitei muita gente por aí. E eu tenho uma experiência, há um ano e meio atrás, mais ou menos. Era um sábado, e todo sábado eu almoço, geralmente todo sábado, quando estou na minha cidade, eu almoço na casa dos meus pais. E naquele dia, eu tinha saído mais cedo para resolver algumas coisas na rua, e atrasei um pouco. E geralmente, eu asso o churrasco para eles, geralmente é churrasco, e eu que asso. Eu estava atrasado, então eu voltei em casa rapidamente, peguei os meus filhos para ir para a casa dos meus pais. E eu quis cortar caminho, para evitar semáforos por um outro trajeto, e que passava numa lateral da antiga rodoviária da nossa cidade. E quando eu vinha descendo a uma quadra, mais ou menos, da rodoviária, eu vi um movimento de luzes de ambulância naquela lateral. Eu falei, alguma coisa ruim aconteceu aí. Porque a antiga rodoviária se tornou um antro de prostituição e de drogas. Só gente da pesada ali. Eu falei, só pode ser briga, alguma coisa ruim aconteceu aí. E quando eu chego mais perto, tinha a marquise da rodoviária, uma parede ali com a calçada da rodoviária, e um rapaz sentado, com a cabeça caída, encostado na parede, todo ensanguentado, de olhos fechados, inerte. E eu passei e disse, espírito de morte, você está repreendido no nome de Jesus, sai desse moço, no nome de Jesus. Já estava a ambulância ali, segui minha viagem. Sábado, domingo, eu pensava, o que será que aconteceu com aquele moço? O que será que aconteceu ali? Como ele estará? Segunda-feira, me lembrava, volta e meia. Na terça-feira, eu estava indo para a oficina mecânica, no meu mecânico, resolveram um problema do carro meu que estava lá. E eu pensei no rapaz, como ele estará? E chego lá, esse mecânico tinha ido já uma vez na nossa igreja, uma ou duas vezes, e não foi mais. E a esposa, crente, congregava em outro lugar, de vez em quando ele ia com a esposa. E quando eu comecei a conversar com ele, eu senti de perguntar para ele, escuta, por que você não veio na igreja domingo? Na verdade, eu perguntei da nossa igreja, mas talvez da esposa dele mesmo. Ele falou, rapaz, você sabe que eu ia na igreja domingo, mas aconteceu algo no sábado que me deixou desnorteado. Eu nem consegui ir na igreja. Falei, o que foi? Ele falou, meu irmão, ele foi esfaqueado lá na rodoviária, no sábado. Quando ele falou isso, eu falei, não é possível, é o irmão dele. Falei, seu irmão é um que estava lá, todo ensanguentado? Ele falou, sim, me ligaram, ainda disseram a notícia que ele tinha morrido. Eu quase caí das pernas, foi um abalo para nós. Eu falei, mas como é que foi isso? Como é que ele está? Ele morreu? Ele falou, não, ele está vivo. Ele está no hospital internado. A facada perfurou o pulmão dele. Talvez vai fazer uma cirurgia, mas está bem. Eu falei, você sabe que eu passei lá no sábado e eu abençoei o seu irmão? E eu disse para o espírito de morte sair da vida dele? Você acha que foi coincidência isso? Ele se envolveu com uma treta lá, como eles dizem, com uma mulher das drogas, e ela chamou uns caras, eles vieram e esfaquearam ele. E o moço está vivo até hoje. E eu sei que Deus me fez mudar aquele caminho para profetizar a vida. Tinha que passar um crente por ali para abençoar aquela vida, para impedir ela de se perder para sempre. Quantos entenderam? Envolva seu tempo, e quando você ouvir uma notícia, abençoe, ore, reverta a situação. E se você puder se envolver, pôr as suas mãos, faça. Se você puder dar algo, faça. Faça isto e viverás. O fazer é a expressão de amor. O dar, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quantos estão entendendo? Qualquer pessoa que se apresenta com uma necessidade. Esses dias,
Na verdade, acho que foi antes de ontem, um moço que foi um discípulo meu, encontrei ele na oficina. Estou sempre na oficina, viu, gente? E eu pedi para ele ir na minha casa para nós buscarmos um outro carro. E aí, no caminho, ele veio me confidenciando que ele está muito mal, com depressão, por causa de situações que aconteceram na vida dele. Ele é um moço, até certo ponto, bem sucedido, trabalha com venda de carros. E eu fiquei sabendo que um tempo atrás, ele saiu de casa com o pensamento de se matar. Com 3 filhos, 2 gêmeos que nasceram mais ou menos 1 ano, e um outro maiorzinho, pensando em se matar. E quando ele falou, pastor, o nosso mecânico sabe disso, eu vou falar para você, eu não estou bem. E quando ele falou isso, imediatamente eu botei a mão na cabeça dele e falei, espírito de depressão, de pânico, sai da vida dele, em nome de Jesus. Sai agora, eu te abençoo. E você vai achar a raiz desse problema na sua vida. E o abençoei. É assim, meu irmão, não espere eles pedirem. Levanta os seus olhos e veja. Se aproxime, chega mais perto, ouve melhor. O que está acontecendo? O que precisa ser feito? Qual é o problema? E deixa Deus te usar. Faça isto e viverás. O que é o próximo daquele homem é o que ajudou ele. Vai e faz o mesmo. Seja o próximo. Não espere alguém ser o seu próximo, seja você o próximo do outro. O que está mais perto, que pode chegar e abençoar e se aproximar. Quantos estão entendendo? Você já é abençoado. Para de correr atrás de bênção. Para de ficar pedindo bênção e creia, eu sou abençoado com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. A promessa para o teu pai é a mesma para você, a herança é a mesma. Abraão, eu te abençoarei. Ele foi abençoado e agora toda a descendência é abençoada. Nós somos descendência de Abraão. Você é abençoado com o crente Abraão. E ele disse para Abraão, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Todas as nações em ti serão abençoadas. Quantos querem abençoar nações, vidas? A bênção para as nações está na sua vida. Para de correr atrás de bênção e diz, a bênção está aqui, ela chegou na minha vida. Por meio de Jesus Cristo, a bênção de Abraão, Gálatas 3,13 diz isso, a bênção de Abraão chegou. Eu sou abençoado e eu vou ser uma bênção. Eu serei pai de multidões. Deixa a paixão mover você. A compaixão, a Bíblia diz que o homem viu a situação e moveu-se. Tem que queimar, meu irmão. Minha irmã tem que queimar algo aí dentro, senão tem algo muito errado. Deixa queimar isso aí, deixa mover, veja os campos. Para de olhar para si mesmo, seus projetos, seus sonhos. Tem muita gente no seu caminho, feridos, machucados, sabe, eles estão gritando sem palavras. A dor está lá dentro. Só pessoas que têm olhos espirituais e ouvidos espirituais. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o clamor, ouça os gemidos das pessoas. Eu quero terminar com isso. Nem sempre nós estamos sensíveis. E as pessoas estão escondendo a dor atrás de um sorriso amarelo para disfarçar. Eu estava com um amigo e eu fui pregar na cidade e quando ele me recebeu, ele trouxe 2 moças que trabalhavam com ele para o evento que eu ia pregar na igreja. E eram as secretárias dele. E elas trabalharam o dia inteiro preparando todo o evento e nem crentes elas eram. E quando ele veio, eu estava com tanta vontade, cheguei na hora do almoço, de almoçar e de dar algumas risadas com ele, brincar com ele, que eu fiquei bravo, porque ele trouxe as moças. Dentro de mim estava revoltado. Sentamos para comer e eu não dava atenção para elas inibidas na mesa.
e depois ele me confidenciou que uma delas estava muito mal, muito triste, por causa de provocações, de coisas que uma outra pessoa fez para ela. A moça estava quase em depressão, mas ela não demonstrava. Ela estava ali como uma pessoa normal, mas a dor estava dentro dela. E eu, no meu egoísmo, eu não consegui ver, sentir, enxergar. Muitas vezes eles não vão falar. Há muitos anos atrás, ainda jovem, eu ajudava na mocidade. Senti de contar mais essa, tá? E eu entro no sábado na igreja, um culto de mocidade. Nossa igreja era dividida, nosso templo, né, porque a igreja somos nós, em duas alas de bancos. Do lado esquerdo, tinha mais ou menos uns 10 jovens, uns sentados, outros em pé, rindo, brincando. Quando eu olho do lado direito, tinha uma moça, sozinha, sentada. Eu olhei para a esquerda, olhei para a direita, é ali que eu tenho que ir. Cheguei para ela, peguei na mão dela, e aí, tudo bem? Ela olhou para mim, tudo bem, e já virou o rosto, e foi tirar a mão, eu segurei a mão dela. Ela olhou para mim, eu falei, tudo bem mesmo? Quando eu falei isso, ela começou a chorar imediatamente. Ela falou, não tem nada bem não. Aqui, ninguém liga para ninguém. Eu falei, não é verdade, eu estou aqui com você. Quando eles estão sofrendo, eles pensam que ninguém liga para eles. Ela deveria ter ido para o mesmo lugar, mas os seus preconceitos, a sua inferioridade, sua baixa estima a impedia de se relacionar. E as pessoas cobram, é uma dor, mas muita gente não vê. E eu abençoei a vida dela e trouxe ela para perto dos outros. Aquilo mudou a história dela. Mas muitas vezes nós não sentimos, nós não vemos, nós não ouvimos, nós não percebemos. Nossa filosofia de vida, da vida eterna, o que é meu é seu. É para te servir. O que eu sou, o que eu tenho é para você, para te abençoar, para te ajudar. Feche os seus olhos, por favor. Não é o que é seu é meu. Não é o que é meu, o que é seu. Cuida da sua vida, eu cuido da minha. A nossa filosofia de vida, da vida eterna. Se você quer viver, meu irmão, é o que é meu é seu. Faça isto e viverás. Ame as pessoas. Ame os necessitados. Ame vidas, ame ao Senhor acima de tudo. Faz um propósito da sua vida. Eu vou viver para servir. E alguém disse, quem não vive para servir, não serve para viver. Eu vou viver para ajudar, para servir. Vamos ficar de pé. Se você tem algo queimando dentro de você, a vida eterna está aí, e ela queima, ela se move, ela enxerga, ela faz. Sabe, não é vir num domingo, numa igreja, é congregar, é ter consciência, é ser igreja, todos os dias, no seu trabalho. Você sabia que lá na sua escola, ainda que estamos parados, mas muitos amigos, amigas, adolescentes, jovens, estão pensando em tirar a vida? Elas não descobriram o amor de Deus, mas elas não falam. Quando uma pessoa se suicida, você diz, mas ela não parecia que ia fazer isso, parecia tão feliz, tão bem. Elas estão gritando, mas só quem tem ouvidos para ouvir é que ouve. Elas estão dando sinais, mas só quem tem olhos para enxergar pode ver. Sem falar daqueles que estão
abertamente dizendo, mostrando sua dor, que estão caídos no nosso caminho, você não vai passar de largo. Você não vai se afastar. Mas o meu tempo, a minha viagem, o meu dinheiro, melhor coisa é dar do que receber. Aquela vida vale muito mais do que o mundo inteiro. Quando ele percebeu isso, ele disse: eu vou até a cruz por cada um deles, tomar a dor deles. Faça isto e viverá. Você quer viver, meu irmão? Quer vida eterna? Não é lá, é agora. Ama Ele sobre tudo na tua vida. E as vidas que são iguais a você. Mas eu não tive, ninguém me deu. Faz um propósito: eu serei pai de multidões. Vou gastar minha vida. Esse fogo vai queimar e vai incendiar o mundo. Não vou parar. Declara, meu irmão. Fala com o Senhor. Alguns têm que pedir perdão a Deus por uma vida egoísta, que não se importa, que não vê, que não ouve, que não enxerga. Me perdoa, Deus. Gastarei minha vida. E dizer: Deus, eu quero viver essa vida, eu vou fazer. A vida eterna é de fazer, meu irmão. Ela é de fazer. Faça isto, faça o mesmo. Você tem um fogo queimando dentro de você? Oh. Este fogo é que te dá o propósito. Este fogo que queimava em Jesus a paixão da morte. Aleluia, aleluia. Isso. Levante as suas mãos. Este fogo, ele me move todos os dias. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Deixa queimar, meu irmão. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Eu quero que a gente possa fazer algo aqui. Se Deus falou com você nessa noite, você está dizendo: eu vou ser pai, ou eu vou ser mãe de muitos, mesmo se você não teve. Eu vou ser um missionário. Os meus pés vão levar o evangelho da paz. Minhas mãos vão curar pessoas. Minha boca vai abençoar vidas. Sabe, tem gente que só precisa de uma palavra sua. Eu não sei pregar. Diga somente a eles que Deus ama eles. Simplesmente abre a tua boca e diga: olha, Deus está fazendo. Deus está no controle. Eu disse àquele moço: Deus já lhe provou muitas vezes que Ele te sustenta. Não esqueça disso. Tem gente que só precisa ouvidos de alguém, que simplesmente ouçam, que não recrimine, que não condene, mas que ouça com amor, com paciência. Se você quer ser essa pessoa, quero convidar você a vir ao altar. Nós vamos manter o espaçamento, não vamos tocar em ninguém. Se você quer dizer: Deus, me perdoa, eu quero ser uma bênção. Talvez até hoje você só queria ser abençoado, mas hoje o seu propósito vai ser: eu vou ser uma bênção para este mundo. Eu vou ser uma bênção para as nações. Em mim, as nações da terra serão abençoadas. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Se Deus está falando com você, rapidamente, nós vamos orar.
queimar, deixa queimar. Saia do seu lugar. Se Deus está falando com você, rapidamente. Rapidamente. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Isso. Dê um passo mais à frente para os outros chegarem. Um passo mais à frente, por favor. Deixa queimar, deixa queimar. Deus está falando com você. Saia do seu lugar e venha. Eu preciso ser uma bênção. Aleluia, aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos em todo este lugar. Um dia um homem ouviu uma voz. E a voz dizia, não foi diretamente para ele: a quem enviaremos? E quem há de ir por nós? E ele não suportou, ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, me envia. Ele disse, uma brasa viva saiu do altar, tocou os meus lábios, meu coração foi purificado. E este homem saiu a profetizar pela terra a palavra do Senhor. O seu nome era Isaías. Ele ouviu um chamado aleatório, quem vai? Ele disse, eu vou. Deus quer saber nessa noite, quem vai? Quem quer ir? Quem quer dizer, eis-me aqui, Senhor? Ele teve uma visão, ele viu o Senhor no seu alto e sublime trono. Fala com o Senhor. Coloca a tua vida diante do Senhor. Para dizer, usa-me, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Com as mãos levantadas, fale com o Senhor. Diz, Senhor, queima, queima aqui, Senhor. Queima aqui, Senhor. Eu serei uma bênção. Oh! Oh! Na porta e o meu Coração queimou. Eu não vou parar. Declara. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Vamos declarar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, Deixa queimar, meu irmão. Deixa queimar, minha irmã. Deixa este fogo incendiar a tua vida todos os dias, a cada momento. Aleluia. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Sim, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia, aleluia. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia cada coração, cada vida, cada pessoa neste lugar, neste lugar. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Santo, Deixa queimar, Santo. deixa queimar. Aleluia, aleluia. Quantos tem o fogo? Quantos tem o fogo? Quantos tem o fogo? Quantos tem o fogo? Se não tem, diga, Senhor, incendeia a minha vida. Incendeia a minha vida. Oh, oh. Sim, Senhor. Sim,
deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor. Quantos estão abençoados? Quantos têm um propósito e uma nova filosofia de vida? Quantos entenderam? Você quer viver, meu irmão? Faça isto e viverás. Ame, se envolva, toque vidas. A sua vida vai ser de influência para muita gente. Se você conseguir abençoar uma pessoa, você vai ter uma experiência essa semana com Deus. Você vai botar a mão em alguém, talvez percebendo a necessidade, você vai dizer: posso orar por você? E talvez essa pessoa vai pensar: sim, ore lá na sua casa. Não, põe as mãos sobre ele na hora, na rua, no trabalho, em qualquer lugar, e tire a dor, cure a dor. O que é meu é seu. Essa é a filosofia de vida da vida eterna. Quantos creem? Foi um prazer servir vocês com a palavra do Senhor. E até breve, nós vamos estar de volta em breve, no nome de Jesus. Deus abençoe cada um. Pastor. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida do pastor João Paulo, sempre atendendo a gente, vindo aí nos servir, sempre com esse coração pronto para servir. Nós louvamos a Deus. Pastor, Deus continue abençoando sua vida. Deus continue